Então, por isso que eu digo que o termo de limpeza de pele, ele dentro da estética profissional, ele não é mais para a gente usar. Quando começou a estética no Brasil, isso em 1950, trazido por Anne Marie da França para o Rio de Janeiro, a população do Brasil era pobre ou não tinha um mínimo de conhecimento específico do que era um tratamento ou cuidados com a pele. Então, houve-se a necessidade de criar um tratamento para primeiro começar a cuidar da pele. Então, o primeiro tratamento a ser cuidado, a ser realizado em cabine, era um processo literalmente de uma limpeza de pele. Então, hoje não existe mais dentro da estética a paciente que ela vem com o rosto sujo, que ela vem com a quantidade de comedões absurdas na pele, porque no mínimo ela está utilizando algum produto que ela compra na Shopee, que ela compra no Mercado Livre, que ela compra numa farmácia, então ela tem o mínimo de cuidado possível nesse sentido. Então, por isso que eu digo que o termo de limpeza de pele, ele dentro da estética profissional, ele não é mais para a gente usar. Embora nós temos que utilizar de forma comercial esse nome limpeza de pele para atrair o cliente e o cliente acabar vindo fazer isso. Então, hoje, a necessidade que a gente tem do processo da limpeza de pele é aumentar o processo de renovação celular. Porque o processo de renovação celular ele dura em média de 28 dias. Então, o nosso objetivo é fazer com que essa pele ela se renove cada vez mais rápida. Tá? Então, o processo todo ele pode durar até 28 dias o processo de renovação celular. Então, entendido o processo do que é a limpeza de pele e de onde é que veio, então, a cliente vai dizer, vai fazer uma limpeza de pele, vou, dona Maria, eu vou fazer uma faxina na sua pele, né, cama, mesa e banho, não. Então, não existe mais isso. Então, quando as pessoas perguntarem o processo de limpeza de pele para vocês, perguntem como está a sua pele, como é que você está sentindo a sua pele. Né? Então, isso é o primeiro ponto nesse sentido. Falar da estética, a gente tem que lembrar do Rio e a gente tem que lembrar da França. Por quê? O princípio da estética, ela veio, como eu já falei, com a Anne Marie, lá no Rio. Ela trouxe para o Leblon, foi a primeira clínica, a primeira cabine de estética lá. E ela teve total fundamento no país francês. Ou no país francês, ó, na cosmetologia e na estética francesa. Então, ela veio de lá. Então, tudo que a gente pensar em berço de estética, tudo que a gente pensar em cosmetologia, a gente tem que olhar para os nossos colegas e amigos franceses. Não tem para onde. Primeiro, por quê? A primeira coisa que eu veio falar foi a questão dos sons visage, ou seja, cuidados com a pele, cuidados com o rosto. Então, quando eu comecei dentro da estética, tem um tempinho, e eu fiz os cursos com Maria Celina Meireles, uma das pioneiras da estética depois de Ana Maria, também no Rio de Janeiro. Então, ela sempre trazia essa alusão do que era estética, para onde tinha visto e esse embasamento dentro da qualidade de vida, tá? Então, por isso que a gente tem que trabalhar, quando a gente for trabalhar na parte da estética, e vocês que estão fazendo o processo de especialização da parte estética, então nós temos que pensar isso. Primeiro, entender a necessidade do que era a limpeza de pele nos anos 50, 60. Hoje que esse termo ele ainda está em uso, mas para o que ele foi criado, ele está em totalmente desuso. A gente tem que entender que o princípio da estética no Brasil começou no Rio de Janeiro e começou na França. Tá? Então isso a gente tem que passar a entender. E esse conceito da estética dentro do Brasil, ele veio justamente com esse cuidado da pele, que é o sóis visage. Entendemos até aí?